Bem-vindos ao dia 12 e o tema de hoje é Desenvolvendo Amizade com Deus e a gente vai falar então sobre os outros 4 segredos, os outros 4 tópicos sobre a gente desenvolver uma amizade com Deus. Então a gente começou a falar sobre isso ontem, no dia 11, e hoje estamos continuando. Eu vou tentar ser mais rápida hoje, porque eu tô vendo que eu tô sendo um pouco demorada, e vou tentar ser mais rápida falando dos 4 tópicos aqui. O primeiro é, devo optar por ser sincero com Deus. Quando ele fala isso aqui, ele está falando por você se abrir completamente para Deus. O que devia parecer óbvio, porque Deus já conhece a gente, Deus já sabe tudo sobre a gente, ele já sabe cada coisinha, cada detalhe, tudo que passa na sua mente, Deus sabe. Pensa, Deus criou você. Quem melhor para te conhecer completamente do que o cara que te criou? Então, quando ele fala isso, o autor aqui, ele tá falando assim, não tem sentido em você não ser sincero com Deus. Então você tem que falar tudo pra Deus, você tem que se abrir pra Deus. Quando você tá com dúvida, quando você tá com raiva, quando você tá com ressentimento, quando você tá sentindo alguma coisa ruim, você também tem que falar, mesmo que seja contra Deus. Ele até fala que a gente vê nos Salmos tantos autores falando sobre isso e falando sobre indignações e sobre momentos de raiva que eles tiveram, de indignação, de dúvida e tudo mais com Deus. E tá tudo na Bíblia, então a gente também é humano e a gente também tem esses momentos. E também tem os momentos de adoração, de gratificação, de alegria, de amor e de louvar a Deus por tudo que Ele fez. A gente vê tudo isso na Bíblia. Então, toda essa mistura de sentimentos, todos esses dois lados, é normal. Então, ser sincero com Deus é uma coisa que você precisa fazer. O segundo tópico é: devo optar por obedecer a Deus pela fé. Uau, mas não é pra gente ser amigo, a gente obedece amigo. Então, quando Deus fala que nos chamou de amigos, lá, né, na linguagem original, uma das palavras que isso pode se referir é amigos do rei. Amigos do rei eram pessoas muito próximas do rei, que podiam chegar perto dele qualquer hora, que tinham total acesso, que eram confidentes e tudo mais. Mas o rei não deixava de ser o rei. O rei ainda era quem estava comandando, quem estava dando as ordens. Então, quando a gente fala do rei, tem que obedecer o rei, amigo, porque é ele que tá acima de tudo, ele que sabe de todas as coisas, é ele que tá no comando. Então, ter um relacionamento sincero e uma amizade íntima com Deus requer obediência também. A terceira coisa nossa é: devo optar por valorizar o que Deus valoriza. Quais são as coisas que são importantes para Deus? O melhor lugar para você descobrir isso, o melhor lugar para você saber quais são as coisas que são importantes para Deus é na Bíblia. Lendo a Bíblia, a gente descobre tudo que é mais importante, mais caro e mais precioso para Deus. Mas eu acho que se você conhece um pouco aí, você já tem uma ideia das coisas que sejam importantes para Deus. E quanto mais a gente torna essas coisas prioridade na nossa vida, isso faz diferença na nossa amizade com Deus. Quando a gente se importa com que o outro, né, com que o outro dessa relação se importa, isso fortalece, isso cria intimidade dentro dessa amizade. E devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Quando ele fala desejar ser amigo de Deus, ele não tá falando só, eu quero ser amigo de Deus, pronto, parei. Desejar ser amigo de Deus é uma busca constante, tem que ser uma busca intencional, você realmente precisa buscar isso. Sabe aquilo que a gente falou de colocar lembrete, de ficar marcando em post-it, de espalhar pela casa, no banheiro, na cama, onde você senta pra comer, debaixo do prato, sei lá. Onde você conseguir, você coloca um lembrete, você tenta se lembrar o tempo todo que você precisa buscar Deus. Intencionalmente, que às vezes isso não vai vir assim, nossa, que vontade de Deus o tempo inteiro. A gente precisa, porque isso é uma escolha, é uma atitude que a gente tem que tomar. Então, buscar uma amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha. Então, se você não fizer essa escolha, isso não vai acontecer. Você precisa ir. Deus vai vir também, mas Ele tá esperando que a gente decida, porque Ele já tá disponível, Ele já tá disposto, Ele já fez tudo e mais um pouco por você. E Ele tá só falando assim, é só você aceitar. Então, é só aceitar. E era isso. Agora vamos para o tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Nossa, eu achei essa frase muito forte. Estou tão perto de Deus quanto eu escolho estar. Então, assim,
A sua distância de Deus, o quão íntimo é, o quão profunda é a sua relação com Deus, a minha relação com Deus, quem escolhe sou eu mesma. Eu que decido o quanto a gente vai ser amigo. Porque Deus está disponível. E a gente só precisa decidir o quão perto a gente quer estar. Uau! É simples, não é tão fácil, mas é simples. Versículo para memorizar, Tiago 4:8. Procura lá. E pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Analise sua vida, analise sua rotina, analise suas escolhas, analise o que você tem feito, o que você tem vivido e pense. Que coisas práticas, que coisas literais você pode fazer para começar a se aproximar mais de Deus, desenvolver uma amizade com Ele sincera, honesta, aberta, íntima e profunda. É isso aí que a gente tinha pra hoje. Te vejo amanhã, no dia 13, conversando um pouco mais sobre os nossos propósitos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!